falavam muito bem exatamente como o pai tinha morrido, inventavam desculpas, né? E mesmo amigos das minhas irmãs que foram torturados também, no movimento estudantil, não sabiam um outro quem era quem, e nem diziam que tinha sido torturado. As pessoas que foram torturadas não falavam que tinham sido torturadas. Tem um pouco assim, como a minha mãe, de superar, tentar ir para frente, tentar deixar aquela dor para o passado, e tem um pouco também de estigma da sociedade, entendeu? Eu, por uma razão que eu não sei porquê, eu sempre fui o contrário. Eu lembro que eu estudava no Colégio Santa Cruz, aqui em São Paulo, que era o colégio da elite. 80% dos alunos eram filhos de pessoas que estavam aderidas ao regime militar, né? Eram empresários, grandes empresários. Tinha até o filho do prefeito nomeado pelos generais, o filho do governador nomeado pelos generais. E eu fazia questão de escrever no jornal da escola. Tinha um jornal, e jornal moral que chamava, e eu escrevia sobre o que estava acontecendo nos porões da ditadura. Eu tinha 14, 15, 16 anos. E eu lembro que o padre Charbonneau, que era o coordenador da escola, me chamava para a sala dele para conversar, pedia para ficar calmo, para acalmar, tentava me explicar. Eu falava, não vou acalmar, de jeito nenhum, isso é injusto. Eu sempre fui o único mais atirado e destemido, né? Eu pensava comigo mesmo assim, se já fizeram com meu pai, não vão fazer comigo. Então eu lembro que quando eu prestei o serviço militar, eu andava ainda naquela época, e eles estavam perseguindo muito os universitários, e eu já era universitário desde 17 anos, porque já tinham começado os movimentos estudantis de 76 e 77, de reconstrução da UNE, dos DCS, dos centros acadêmicos, e já tinha as grandes passeatas que o Erasmo Dias combatia na cidade de São Paulo. E eu era da Unicamp, e eu estava lá, assim, os caras eram muito sacanas, os homens aqui que já prestaram serviço militar, lembram da humilhação que a gente sofria. Eles têm um ódio tremendo da gente, porque eles são militares e a gente é civil, e é uma loucura, porque esse ódio existe até hoje entre a polícia militar e o cidadão brasileiro, né? Eles estão em guerra contra a gente, eles usam coturnos, né? No mundo todo os policiais usam sapatos, no Brasil eles usam coturnos, eles são militares, né? No mundo todo eles não são militares, eles são policiais, e os bombeiros são civis, né? Aqui o bombeiro também é militar. Aqui é tudo desconectado com a realidade da cidadania, né? E por isso, quando as pessoas falam pelo fim da polícia militar, as pessoas estão achando, a direita acha que a esquerda quer que termine com a polícia. Não, a gente quer que organize a polícia, que a polícia civil se una à polícia que é dita militar e que combate o crime conjuntamente. E quando eu fui fazer o alistamento militar, eles fazem umas humilhações que são assim, eles tiram, não sei se os homens aqui passaram por isso, eu pelo menos passei. Aliás, era no segundo exército, que é exatamente em frente ao DOI-CODE, ali na rua Tutóia. A gente tira a roupa, né? Todo mundo fica pelado no campo de futebol, todo mundo umas mil garotos. A gente fica pelado, eles pegam as nossas roupas, jogam no meio do campo de futebol e obrigam a gente, isso 6, 7 da manhã, né? Obrigam a gente a ficar dando volta em torno das roupas. E eles falam, e o último que se vestir vai para o exército. Então, em dado momento, eles vão assim, bom, quem tem primeiro grau vem para cá. Aí os pobres coitados vão lá. Quem tem segundo grau vem para cá. Aí sobraram 7. Aí vocês aí, a gente é universitário. Vocês são universitários, então vocês vêm para cá, sabe? Tipo assim, vocês vão fazer exército. E aí, na hora de fazer a ficha, o cara perguntou assim, né, pai, vivo ou morto? Porque se eu fosse varão da família, eu estaria liberado. Eu falei, não sei. Como não sabe se o pai está vivo ou morto? Eu falei, não sei. Pergunta ao seu oficial que deve saber. Aí rolou um tremendo...
silêncio ali, né? Aí o cara saiu e voltou, só deu um carimbo assim de B2, que é o liberado, né? Então assim, eu, na verdade, assim, eu tive essa ousadia de peitar. Eu e minha mãe também peitava, né? Minhas irmãs eram um pouco mais colhidas, mas esse tipo de sensação, a gente não sei se ficou claro no filme, mas a minha mãe, por que ela foi fazer direito? Porque ela estava sozinha. Porque o cunhado dela, que era advogado, fingia que não era cunhado dela, porque ele não queria se dispor com os militares, entendeu? Então ela queria fazer a luta porque ela sabia que ela estava sozinha. E aí ela se formou em direito exatamente para ir atrás desses direitos, entre eles o de resgatar o seguro de vida. Meu pai, que não foi resgatado, foi resgatado quando ela teve o atestado de óbito 25 anos depois. Em 1996, pela lei das mortes desaparecidas. Então a gente tinha travel check, a gente tinha um monte de coisa que não podia usar. Inclusive, não sei se ficou claro, não sei quem viu o filme, aquele terreno que meu pai tinha, era o único bem que meu pai tinha, era aquele terreno. E a gente não podia vender, porque não tinha escritura, não tinha assinatura do meu pai. Então ela vendeu por muito mais barato, com um contrato de compra e venda. Então o terreno só foi passado a escritura depois de 1996. Então a gente passou por uma necessidade financeira que não está muito relato. Não sei se está claro no filme, mas foi muito difícil. A gente conseguiu viver, não sei como, né? Porque eram 5 crianças, né? Mamãe e 5 crianças. Mudou, né? A gente percebe no livro, dá para perceber bem que você conta dessas dificuldades. E conta também que ela, imagino que ela tenha feito direito por tudo isso, e que ela era também uma mulher muito letrada, né? Que lia muito, que passou em letras como em primeiro lugar. Ela não conta essas coisas. Isso é que ela dizia, né? Ah, mas a gente acredita, né? Marcelo, o filme ele venceu o prêmio de melhor roteiro, né? Após a estreia do Festival de Veneza, e isso traz uma visibilidade internacional. Queria saber de você, o que você acha que o filme atrai, especialmente nesse público de fora, né? O que eles assistem e gostam? É o avanço, em relação, os faz pensar em relação ao avanço da extrema-direita, né? É a força dessa mulher? É o Rio de Janeiro desse período? O que é? São as duas coisas. E uma terceira coisa que você não falou. Eu acho, isso é uma pergunta que eu e o Walter a gente nos faz toda semana, né? O filme fez um sucesso no Festival de Veneza e a gente foi aquela surpresa, né? Não imaginávamos que fosse aquele público todo. Depois eu pensava assim, puxa, porque minha mãe era filha de italianos, então talvez tenham identificado nela o traço italiano. Porque minha avó é de Modena, aqui perto, então talvez tenha ali alguma coisa da minha avó, do filme, né? Aí algumas pessoas falavam assim, a gente percebeu nos debates, nos Q&A que eles chamam, que é Questions and Answers, né? Que a gente um debate como esse aqui, que não vai ter questions pelo visto, só vai ter answers aqui, né? Os italianos estavam temendo muito pelo futuro porque a primeira-ministra é fascista, né? Ela é defensora do Mussolini, né? E é um avanço da extrema-direita na Europa, especialmente na França, em que a extrema-direita alcançou quase o governo, né? A esquerda ganhou, mas foi por pouco. Na Alemanha, na Hungria, na Turquia, tem um país nórdico também. A extrema-direita está avançando e agora nos Estados Unidos Trump, né? Então, assim, tem esse lado das pessoas temerem pela democracia, pelo Estado civilizado da sociedade, né? Pelos direitos individuais garantidos, mas desde o dia 1 desse projeto, que foi 2 anos depois de eu ter publicado o livro, 2017, que o Walter me procurou, a gente começou, a primeira coisa que eu falei para ele, e ele concordou, foi fazer um filme sobre família, né? Que eu acho que era essa que é a grande questão desse livro e desse caso, né? Uma família, a mãe e 5 filhos.
Eu estava sendo pai, então eu sabia a dificuldade que era cuidar de um filho, e fiquei imaginando a dificuldade que minha mãe teve em cuidar de 5 sem dinheiro, né, num estado ditatorial. E nesse meio tempo veio a pandemia. Nesse meio tempo, as famílias estão rachando, estão brigadas entre si, né? Muitos têm pais ou bolsonaristas, ou marçal, e filhos que são de esquerda, ou vice-versa, né? Muitos têm essa desestruturação da família, essa polarização da política também foi para a família, e as famílias se dividiram, inclusive não só a família mesmo, mas amigos, né? Que não se falam mais. Algo que não acontecia antes, não existia isso antes, né? E, então, eu acho que há um certo saudosismo da felicidade da vida em família. E como ela foi interrompida por uma imbecilidade chamada ideologia política, né? Como se separaram as famílias nessa guerra política, né? E hoje tem o Selton Mello, ele faz um relato do encontro que teve com o Champagne, que o Champagne... Alguém leu esse relato? Ele fala que o Champagne, ele falou assim, eu não vivi ditadura, nem sei o que é isso, mas eu queria que o Rubens Paiva tivesse sido meu pai. Aquela alegria daquele pai, daquela família, contaminou ele como Champagne, entendeu? Então eu acho que acho que nós somos bem-sucedidos por conta disso, porque se o filme foi aplaudido no Canadá, o canadense não aplaude nem pôr do sol, não aplaude nem quando ele é campeão do mundo. Nem aplaude. Sabe o que é aplaudir? Não existe essa palavra em canadense. Por mais frio que tem, e está sendo... foi ovacionado lá em Toronto, ganhou prêmio de público lá. Ganhou prêmio de público na China. Imagine, se a realidade do chinês com a nossa. É isso, eu acho que essa coisa da família, né, de a gente estar unida e estar num projeto, alegrias e tristezas, mas estamos juntos, né? Acho que as pessoas estão sentindo falta disso, né? E é interessante, né, você me falar do luto, perguntei para você nos camarins, o porquê desse tema, você me falou, tiveram 30 livros sobre luto. Exatamente. O SESC, quando veio com esse projeto, a gente fez um levantamento e a quantidade de livros que foram lançados depois da pandemia relacionadas ao luto. Luto, paternidade, né? Então, e temas da saúde mental, né? E saúde mental. Então as pessoas estão loucas, né? Sentindo falta dos pais e não sabendo lidar com o luto, né? Então eu acho que realmente esse filme é um pouco, né, essa família utópica e que é destruída, como aconteceu com a gente em vários momentos da história, inclusive na pandemia, inclusive nos relacionamentos em relação à mulher, né, ao ataque ao corpo da mulher que o Estado faz agora nos Estados Unidos, né, tá voltando a atacar o corpo da mulher, né? E a gente vive agora um cenário de retrocesso, né? Está em análise a partir de hoje, né, na Câmara dos Deputados, a PEC que pode criminalizar totalmente o aborto no Brasil, inclusive esses 3 casos em que hoje é permitido, né? Elisa, eu queria te perguntar, ainda pensando nesse retorno que as pessoas que leem o livro ou que assistem os filmes nos trazem, o que seu